Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos entrando, vamos chegando. Boa tarde. Hoje vamos bater um papo, só eu e vocês. Faz tempo que Aliás, desde que eu comecei a Rebelião Saudável, eu nunca fiz live sozinho. Então, vai ser um bate-papo hoje, só eu e vocês. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Hoje já vamos falar sobre... Deixa eu colocar aqui o título. Não tem como eu colocar o título aqui. Hoje já vamos falar sobre não há perda de peso sem restrição. Oi, Sara. Tudo bom, querida? Oi, Silvani. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Carlão, Lene, doutora Denise. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Oi, Andréia. Tudo bem? Boa tarde. Oi, William. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, galera, hoje eu tava falando aqui no comecinho. Oi, Mara, tudo bem? Boa tarde. Oi, André, eu faço atendimento online. Eu não vou atender ainda fora daqui de Fortaleza, não, de forma presencial, não. Eu estava falando aqui agora há pouco que desde que eu comecei o podcast da Rebelião Saudável, eu nunca fiz um podcast sozinho. Sempre foi entrevistando e conversando com outras pessoas, né? Então, vai sempre ter uma primeira vez, então hoje vai ser a primeira vez, um podcast sozinho, só com vocês. Obrigado, Cris. Feliz Natal para você também. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre a questão da restrição. Isso é um grande tabu dentro da nutrição. Eu não entendo muito bem de onde é que vem essa história dessa questão da restrição, mas é um grande tabu que nós temos hoje dentro da nutrição, porque se você der uma vasculhada pelas redes sociais, você vai ver que a grande maioria dos perfis dos nutricionistas que tem no Instagram, a grande maioria dos médicos que tem no Instagram, são perfis que dizem assim: emagreça comendo o que você quiser, emagreça comendo o que você gosta, emagreça comendo de tudo. Todas as manchetes, né, as biografias têm essa questão de que você pode emagrecer comendo absolutamente qualquer coisa, comendo tudo que você quiser. Oi, Verônica, tudo bom, minha querida? E aí o que acontece? As pessoas ficam com essa falsa esperança de que o processo de emagrecimento vai ser exatamente igual ao processo de ganho de peso, né? Porque a pessoa, para ganhar peso, ela se empanturra de ultraprocessado, ela come fora de hora, ela come em excesso, ela não tem regulação do ciclo de fome e de saciedade, e aí ela acaba ganhando peso, e aí ela acha que vai fazer a mesma coisa para perder peso. Que não há necessidade de mudança da mentalidade, que não há necessidade de mudança da pessoa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, para poder o pessoal entender que não há emagrecimento, não há perda de peso, não há resolução de problemas inflamatórios, não há diminuição de sintomas do sistema digestivo se não houver restrição, se não houver mudança de mentalidade, tá? Então, a mesma coisa, Maieno Fernandes, ganhar peso também não funciona se não houver mudança de mentalidade, tá? Mas aqui, a grande maioria da população precisa perder peso, então a live é mais destinada para essas pessoas realmente. Muito bem, então a gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade que tem algumas características muito interessantes. Acho que a primeira característica mais interessante da sociedade que a gente vive é a característica do hedonismo, né? A nossa sociedade hoje, ela busca prazer a todo custo. As pessoas estão o tempo todo voltadas para o prazer, né? Inclusive, isso é extremamente explorado pela mídia, pelas empresas, né? Pelas companhias que fazem vendas, exatamente para conseguir empurrar, para conseguir vender os seus produtos. Então, tudo é voltado para o prazer, certo? Então, é uma questão que a gente chama de hedonismo, né? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade muito hedônica. Tudo é voltado para o prazer. O prazer está tão em foco hoje, né? A gente saiu de uma situação de aversão completa ao prazer,
né, como a gente tinha na Idade Média. Na Idade Média, os monges usavam capuzes porque eles queriam se proteger contra a brisa que chegava. Até o prazer gerado pela brisa que batia no rosto era execrado como se fosse uma coisa voltada para o mal, voltada para o demônio, coisa dessa natureza, né? Então era uma aversão completa ao prazer e um abraço completo ao sofrimento, né? Então tinha o autoflagelo, tinha tudo isso. Hoje a gente vive uma situação completamente oposta. As pessoas só pensam em prazer. A situação hoje é tão voltada para o prazer que quando você conhece uma pessoa, o que é que você diz para ela? Muito prazer, né? Então é impressionante isso. Então a gente só pensa em prazer. E, infelizmente, né, a gente parece que todos nós lemos Maquiavel, né, onde os fins justificam os meios, lá na obra de Maquiavel. Aqui, no mundo real, os fins não justificam os meios. Então, quando a busca final do ser humano é o prazer, se utiliza qualquer método, se utiliza qualquer estratégia, qualquer meio para se atingir esse fim, né? Então, infelizmente, é essa sociedade que a gente vive. E exatamente por conta disso, a gente tem esse grande desequilíbrio, né, na questão da saúde, esse grande desequilíbrio na questão do peso. E se a gente parar para pensar, essa perspectiva de que você pode comer de tudo, continuar comendo comida gostosa, continuar comendo comidas que você gosta e ainda ter um resultado de perda de peso, é uma perspectiva que está inerente, ligada a essa questão do prazer excessivo, do que as pessoas querem conquistar de prazer. Então, a ideia é que a gente possa entender como é que a mudança de mentalidade pode influenciar nessa questão. Então, vamos lá. A sociedade está toda voltada para o prazer e isso está realmente acabando, né? Acabando com as relações, acabando com a saúde das pessoas. Uma outra coisa que hoje a sociedade busca demais e que está intrinsecamente ligada à questão do prazer é o conforto, né? As pessoas estão cada vez mais buscando conforto, né? Cada vez mais buscando não fazer nada que lhe dê desconforto, né? Não fazer nada que lhe exija esforço, né? Isso é uma coisa que está cada vez mais claro hoje dentro da nossa sociedade. Então, a ideia é que uma sociedade onde você tem foco no prazer, foco no conforto, foco na ausência de esforço, então é óbvio que isso não vai dar certo, né? É muito fácil de prever que a coisa não vai dar certo. Por que não vai dar certo, Henrique? Qual é a questão? O que é que acontece? Por que não dá certo? Porque nós não vivemos num mundo criado para prazer e para conforto. Nós vivemos num mundo que é desconfortável. É assim que as pessoas, é assim que os animais, é assim que as plantas, é assim que as bactérias, é assim que os organismos vivos evoluem, né? Quando a gente analisa a teoria da evolução do Darwin, quando a gente analisa como funciona a natureza, a gente vê que os animais, as espécies animais, elas só crescem por conta do desconforto, elas crescem por conta do atrito, elas crescem por conta da força contrária que elas têm que vencer para poder crescer. O ser humano é a mesma coisa, né? A gente não pode esquecer, apesar de nós sermos seres espirituais numa encarnação terrena, né, numa encarnação material, a gente também tem os nossos atritos, a gente também tem as nossas forças contrárias, que estão levando a gente para a inação, para a inaptidão. Certo? Então, na medida em que você não luta contra essas forças contrárias, né, contra esse estímulo contrário, você não cresce. Então, não é na zona de conforto que há crescimento, não é no prazer excessivo que há crescimento, não é na ausência completa de desconforto que há crescimento. O crescimento ele há quando o ser humano é exigido. Tá? Então isso precisa ficar claro para que as pessoas possam entender que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde há a necessidade de desconforto, onde há a necessidade da gente trabalhar isso de forma mental para que a gente possa crescer. Tá? Então essa questão da restrição ela está intimamente conectada com isso, pelo simples motivo de que a ausência de restrição pregada por tantos nutricionistas está ligada diretamente à questão do prazer.
né? Só que não há emagrecimento, não dá para você emagrecer sem restringir. Qualquer um de vocês que estiver aqui assistindo a live, qualquer um de vocês que disser, Henrique, dieta tal não tem restrição. Tem restrição sim. Sempre vai haver algum tipo de restrição. Não tenha dúvida de que vai haver restrição. E aí eu tentei nessa nossa live juntar para que a gente possa ter uma espécie de guia, de mapa, de quais são as principais, quais são as restrições possíveis, né? Então são 3 restrições que tem que ser feitas, uma das 3, ou as 3, isso vai depender de cada pessoa, mas só existem 3 tipos de dieta. Ou a dieta, ela restringe o horário que você come, ou a dieta, ela restringe os macronutrientes, tá? Então ela vai restringir ou gordura ou carboidrato, ou a dieta vai restringir a quantidade que você come, vai restringir as calorias. Só tem esses 3 tipos de dieta, o foco desses 3 tipos de dieta, tá? Ou eu vou fazer uma restrição na quantidade de tempo que eu tenho para comer, ou eu vou fazer uma restrição voltada para um macronutriente, eu vou ter que tirar esse macro, diminuir esse macronutriente na minha alimentação, ou eu vou fazer uma restrição voltada para as calorias. Então eu vou restringir calorias na minha alimentação. Então os exemplos aqui são simples, né? Uma dieta onde eu restringo, uma alimentação onde eu restringo o tempo em que eu vou comer, essa dieta é o que nós chamamos de jejum intermitente. Ninguém pode chamar jejum intermitente de dieta, na realidade, né? Mas o jejum e o jejum intermitente são estratégias aonde você diminui a janela de alimentação. Então você está restringindo, tá? Você está restringindo no tempo essa janela de alimentação. Você, ao restringir um macronutriente, normalmente você prioriza a restrição dos macronutrientes energéticos, né? Quais são os macronutrientes energéticos? Gorduras e carboidratos, né? Então, durante muito tempo se usou apenas a restrição de gordura. Então as dietas eram low fat, dietas pobres em gordura. Hoje a gente já sabe que que existem várias, você pode restringir também a quantidade de carboidratos, fazendo dieta low carb, mas também tem uma restrição envolvida aí. E o terceiro tipo é quando você não faz distinção de macronutrientes, mas você restringe as calorias. Tá? Então é aquela chamada dieta flexível, né? Onde eu posso comer o que eu quiser, desde que eu mantenha as calorias baixas. Tá? Então sempre vou ter, obrigatoriamente, eu vou ter o esforço da restrição. Não dá para você fazer uma dieta sem ter restrição. Então, vou pegar um exemplo aqui. Então vamos imaginar que você viu lá um perfil do nutricionista que diz assim: emagreça comendo aquilo que você gosta. Tá? Aí você chega pra ele e diz assim: meu amigo, é o seguinte, eu quero emagrecer e eu gosto de chocolate. Beleza, você vai emagrecer comendo chocolate. Ok, eu posso comer quanto chocolate eu quiser? Não. Você vai comer X quadradinhos de chocolate por dia. Porque não dá pra você emagrecer sem fazer restrição. Você está abrindo mão de calorias, você está abrindo mão da quantidade para poder continuar comendo. Tá? Então não há possibilidade de você emagrecer sem fazer algum tipo de restrição, certo? Então vai haver a necessidade, vai haver a necessidade, vai haver a demanda de você fazer a restrição, tá? Por isso é que a parte mais importante do processo de perda de peso não é a dieta. Claro, a dieta ela é importante porque ela vai facilitar o processo, eu vou já falar sobre isso. Mas a parte mais importante da perda de peso, ela está aqui, ela está na mente. É a mente quem comanda o corpo. Se você continua gordo na sua mente, a probabilidade de você seguir uma dieta, a probabilidade de você ter um resultado, por exemplo, uma cirurgia bariátrica ou qualquer outra coisa, é muito pequena. Você pode até ter um sucesso, mas esse sucesso vai ser temporário, não vai ser um sucesso definitivo, se não houver mudança na mente, tá? Então, a mudança mental, ela é fundamental, porque é a mente quem vai possibilitar que você tenha adesão à estratégia de dieta que você escolheu, à estratégia alimentar que você escolheu. Se você não muda a mente, se você não tem uma mente forte, uma mente blindada, não vai acontecer de você ter o resultado que você está querendo.
Então precisa haver esse fortalecimento da mente. E esse fortalecimento da mente, pessoal, ele se conquista não indo a um nutricionista, mas ele se conquista com autoconhecimento. É através do autoconhecimento que a gente consegue ter uma blindagem da nossa mentalidade, para que a gente possa trabalhar essa mentalidade, trabalhando essa mentalidade, a gente conseguir cumprir as regras e cumprir as restrições que nós nos propomos, né? Então, há a necessidade de haver restrição, e nós já vimos aqui que são 3 tipos de restrição. Ou você restringe o tempo em que você pode comer, como no jejum, ou você restringe um macronutriente energético, como nas dietas low fat ou low carb, ou você restringe a quantidade de calorias, como na dieta flexível, tá? Então são essas três restrições que acontecem. Muito bem. Todas essas restrições, todos esses 3 tipos de restrições, eles têm vantagens e desvantagens, tá? Então eu separei aqui algumas para falar para vocês. Por exemplo, quando você faz um controle do tempo, tá? Ou seja, quando você faz jejum, qual é a desvantagem? Você pode ter fome, né? Você vai ter que, se você se dispôs a comer apenas 4 horas durante o seu dia, ou seja, você vai fazer 20 horas de jejum, nessas 20 horas é muito provável que você sinta fome, desconforto. Você vai ter que lutar contra isso, tá? Outra coisa que vai acontecer também, que é uma desvantagem, tem algumas refeições que você não vai fazer com os amigos. Por exemplo, você está fazendo jejum, né? E aí eu chego pra você está pulando o café da manhã, e eu chego pra você e digo assim, cara, vamos tomar café da manhã comigo amanhã? Não dá. Por que não dá? Porque eu estou fazendo jejum. Eu vou pular o café da manhã. Certo? Então, sempre vai haver desvantagens. Essa é a desvantagem do jejum, por exemplo, tá aí dentro delas. Ou com relação à dieta flexível, né? Com relação a você controlar as calorias, né? Você vai ter que controlar tudo que come. Não tem jeito. Você vai ter que ter um aplicativo para controlar, ou você vai ter que seguir uma dieta específica montada pelo nutricionista, 100 gramas disso, 200 gramas daquilo, 300 gramas daquilo outro. Você vai ter que andar com essa dieta debaixo do braço para você poder medir. Você vai ter que ter uma balança para poder pesar seus alimentos. Então, vai ter um desconforto de você ter que regular a quantidade daquilo que você come. Não tem por onde você fazer coisa diferente, né? Se você vai fazer uma dieta low carb, é um outro tipo de restrição. Você vai restringir o uso vai restringir a ingestão de carboidrato. Tem desafios? Tem desvantagens? Tem. Você não vai poder ir, por exemplo, numa pizzaria e comer igual todo mundo. Porque na pizzaria você vai ter lá muito carboidrato. Você vai ter que tirar o recheio e comer só o recheio, né? Ou você não vai na pizzaria, certo? Então, todos esses processos possuem restrições, e essas restrições geram desvantagens. Então, não existe você dizer assim, nesse momento até agora, não existe uma dieta que seja superior à outra, porque todas elas têm desvantagens, certo? O que a gente tem que escolher é qual é a desvantagem que nós estamos dispostos a encarar, tá? E aí, no final, eu vou dar minha opinião, tá certo? Eu vou dar minha opinião e abrir para perguntas, tá? Então, vamos lá. Todas essas dietas também possuem erros possíveis. Também é possível você errar feio nessas dietas, tá? Por exemplo, no jejum, é muito comum acontecer de pessoas fazerem jejum exageradamente, tá? Como diz a doutora Maíra Soliani, que é especialista, expert em jejum, que eu recomendo seguir o perfil dela, a doutora Maíra diz, jejum é igual a remédio. Tem dose e tem hora. Tá? Então, jejum é igual a remédio, tem dose e tem hora. Muitas pessoas, eu já tenho inclusive alguns pacientes que eu ajudei a corrigir esse processo, fizeram tanto jejum, que isso afetou a questão do metabolismo. Mas entenda, não é uma pessoa que faz jejum de 16 horas todos os dias, não. O paciente que me vem em mente aqui agora, quando ele me mandou a planilha de jejum dele, quando ele começou a ser acompanhado por mim, ele estava fazendo, durante o período da semana, ele estava comendo menos do que o que estava fazendo jejum. Isso afetou diretamente o metabolismo dele, ele atingiu um platô e não conseguia se deslocar daí, tá? Então, você pode errar fazendo jejum também, tá certo? Você pode errar fazendo dieta flexível. Como é que você erra fazendo dieta flexível? Fácil. Você vai bater seus macros comendo porcaria, né? Então, você, ao invés de priorizar alimentos não processados, você vai priorizar alimentos processados. Então você vai bater seu macro de gordura e de carboidrato tomando sorvete.
Você vai bater seu macro de proteína comendo barra de proteína, tomando shake de proteína. Tudo isso são formas de você errar numa dieta flexível, tá? Numa dieta low carb, numa dieta cetogênica, como é que você vai errar? Fácil, você se empanturra de gordura, né? Porque você está restringindo o carboidrato, e aí você diz, então eu posso comer creme de leite à vontade. Eu posso comer, posso fazer uma receita com farinha de amêndoas, que é low carb. Eu posso comer bacon à vontade, eu posso comer salame, eu posso comer mortadela, eu posso comer todas essas comidas que são embutidos, que são ricos em gordura e tudo mais, eu posso comer à vontade. Isso é uma forma de você errar fazendo dieta cetogênica, tá? Então, todas essas estratégias, tá? Elas têm suas vantagens e suas desvantagens, e você pode errar feio, né? Quando você está fazendo, tá certo? Então, todas são possíveis de erro. Agora, Henrique, qual é a sua preferida? Qual é a sua estratégia preferida? Qual é a sua restrição preferida? Tá? Antes de eu falar a minha restrição preferida, você deve levar em consideração alguns pontos importantes. Ponto número 1 para levar em consideração: adequação biológica. Tá? O que é que significa isso? Significa o que é adequado para a minha alimentação, baseado no processo evolutivo. Tá? Isso é talvez um dos pontos mais importantes que eu venho falando sobre esse assunto várias e várias vezes. Já falei sobre isso em post, já falei sobre isso em live, estou falando aqui mais uma vez. A adequação biológica, ela é uma característica fundamental. Tá? A gente tem que entender que nós somos seres vivos, e como seres vivos, nós também estamos sujeitos ao processo evolutivo. Não tem como ser diferente. E o processo evolutivo, ele não acontece em saltos. O processo evolutivo, ele acontece passinho a passinho, despacito, né? Passo a passo, pequenas alterações que se somam ao longo de muito tempo. Sem pressa e sem pausa, o tempo todo. Tá? Então a evolução acontece dessa forma. Se a evolução acontece dessa forma, se a evolução acontece de forma lenta, mas constante, isso significa que eu, Henrique, que vivo em 2022, tenho 47 anos, sou muito parecido organicamente com o meu ancestral de 50, 60 mil anos atrás. Esse cara que viveu há 60 mil anos atrás, ele é muito parecido com o Henrique de hoje. E há 60 mil anos atrás, a nossa estrutura alimentar era totalmente diferente. Nós estávamos sujeitos à escassez de alimentos, nós tínhamos frutos apenas em determinadas épocas do ano, nós tínhamos que caçar para poder comer. Quando a gente não conseguia caçar, a gente comia vegetais. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa alimentação tem que seguir algo muito parecido com o que os meus ancestrais ingeriam, para que eu possa manter uma adequação biológica. Vou dar outro exemplo. Um leão, ele pode comer capim? Pode. Quando é que um leão come capim? Quando ele mata uma zebra e ele come o intestino dessa zebra, e o intestino dessa zebra está cheio de capim, de fibra em fermentação, porque a zebra é um herbívoro. Tá? Uma vaca, antes de falar da vaca, esse leão comendo capim, ele vai ter problemas, vai morrer? Não. Mas ele pode viver comendo só capim? Também não. Por quê? Porque a biologia dele, a fisiologia dele é adaptada para ele comer carne. Então não tem problema de vez em quando ele comer vegetais. Mas ele é adaptado para comer carne. Por conta disso, a adequação biológica dele, fundamental, é a ingestão de carne. Tá? Pense numa vaca agora. A vaca pode comer carne? Pode. Quando é que ela come carne? Quando ela come inseto na hora que ela está pastando, minhoca, pequenos roedores. Eu já vi alguns vídeos até cavalo comendo pinto. Pode comer carne. Agora, é o alimento ideal para a vaca, a carne? Não, não é o alimento ideal para a vaca, certo? Se não é o alimento ideal para a vaca, então a adequação biológica é que ela coma pasto, que ela coma planta, tá certo? Isso significa que ela não pode comer animais? Não, ela vai comer, mas não é o que vai fazer ela viver bem, não é a alimentação inicial dela. Tá? Então é importante entender essa questão. Nós, seres humanos, somos o quê? Nós somos onívoros de viés carnívoro. Se nós somos onívoros de viés carnívoro, significa que nós podemos comer de tudo, mas a nossa preferência, a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela se dá melhor quando nós nos alimentamos
de alimentos de origem animal. Portanto, em termos de adequação biológica, você deve priorizar, já que você vai ter que fazer uma restrição. Se o seu objetivo é perder peso, você vai ter que fazer uma restrição, você deve priorizar os alimentos de origem animal. Então esse é o primeiro fator para você escolher a melhor alternativa. Segundo fator é você entender a questão de compulsão e de comportamento, tá? E para isso a gente volta lá para o comecinho da live. A gente volta a falar de autoconhecimento. É necessário que a gente conheça a si mesmo. Já dizia o oráculo de Delfos, né? Aquela estrutura que tinha lá na Grécia Antiga, que as pitonisas ficavam lá dentro, elas inspiravam uns gases que saíam das frestas que tinha por lá, e elas entravam em transe e elas orientavam os guerreiros e tudo mais. Se você quer ver como é que funcionava mais ou menos, basta você assistir o filme 300 de Esparta. Tem uma cena lá onde o rei Leônidas vai até o oráculo para obter orientação. Então, lá no oráculo de Delfos, o grande oráculo de Delfos, tinha uma placa escrito "Conhece-te a ti mesmo", tá? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como é que eu funciono para que eu possa decidir qual é a restrição que eu vou fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos voltar para aquele exemplo que eu citei agora há pouco, do chocolate, tá? Da pessoa que diz assim, eu quero emagrecer e eu quero emagrecer comendo chocolate, tá? Aí o nutricionista vai falar para ele, ok, então você pode comer 2 quadradinhos de chocolate por dia. Não dá para comer mais do que isso, tá? Você vai comer só 2 quadradinhos de chocolate por dia. E aí o que é que acontece? Pensa comigo, uma pessoa que abre a boca para dizer para o nutricionista que gosta de comer chocolate, que gostaria de emagrecer comendo chocolate, você acha que ela come só 2 quadradinhos de chocolate por dia? Claro que não. Uma pessoa como essa, quando toma contato com uma barra de chocolate, ela come a barra de chocolate toda. Então veja o nível de sofrimento que vai ser para uma pessoa como essa comer apenas 2 quadradinhos de chocolate. Vai ser um sofrimento gigantesco, certo? Então o que é que acontece? Se essa pessoa em questão é uma pessoa compulsiva, uma pessoa que tem um comportamento compulsivo, que não consegue se controlar perto de um chocolate como esse, ela vai ter problemas, tá? Se é uma pessoa que tem comportamento depressivo, por exemplo, que tem episódios de depressão, deixar de comer determinado alimento pode desencadear isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, pessoal. Não é simplesmente eu vou dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, no meu caso, falar agora de mim, tá? Qualquer dieta que diga assim, você vai comer de tudo, só tem que ter moderação, não funciona. Por que não funciona? Porque o meu perfil de pessoa é um perfil sem moderação. Quando eu começo algo, eu começo de verdade. Eu sou aprofundado naquilo que eu começo, certo? Então, quando eu começo a estudar filosofia, eu me encho de livro de filosofia, eu vou estudar muita filosofia, certo? Então, esse é meu grande problema, tá certo? É que eu tenho essa questão. Então, qualquer coisa que envolver comer com moderação, para mim, não é um problema. Ou melhor, é um problema. Para isso, a melhor forma é eu restringir o objeto que me causa qualquer tipo de compulsão, né? Então, o que é que eu faço? Por exemplo, eu evito comer doce. Doce é meu maior problema. O problema é o maior de todos, tá? Se a gente pudesse escalonar os problemas, o doce seria o meu maior problema. Aí, o que é que eu faço? Eu não tenho doce em casa. Eu não tenho doce no meu consultório. Eu não tenho doce, via de regra, não tem doce nem na casa da namorada. Por quê? Porque eu não tenho controle. É difícil para mim ter um chocolate na minha geladeira e eu só comer um pedaço. Difícil, muito difícil. Tá? Então eu evito ter doce. Eu vivo contando para vocês o episódio que aconteceu comigo quando eu fui experimentar comer mel cru. O mel, para quem não sabe, esse mel que... eu tenho compulsão por estudar, né? Isso é fato. Tá? Essa compulsão aí, ela pode continuar, não tem nenhum problema. Eu descobri as propriedades medicinais do mel cru através do meu amigo DJ surfista, Maurício, e ele mandou o link, né, do local que vende mel cru. Vocês sabem que o mel que é vendido no supermercado, ele é pasteurizado, e isso faz ele perder muito das propriedades dele. Acaba acontecendo que esse mel que tem no supermercado é muito mais açúcar do que qualquer outra coisa, né? Então as propriedades são muito perdidas quando você tem esse mel pasteurizado. Então o mel cru, ele mantém boa parte das propriedades medicinais. Eu comprei um potezinho de, acho que meio quilo de mel cru.
E aí a minha ideia era o quê? 1 colher de sopa depois da refeição, depois do meu almoço. Até aí tudo jóia. Era a minha ideia, né? Era a ideia que eu estava matutando aqui para fazer. Só que, o que é que aconteceu? Daqui a pouco eu estava comendo 1 colher depois do almoço, 1 colher depois do jantar, 1 colher antes do almoço, 1 colher quando dava vontade. Só pelo fato de eu ter desencadeado o processo. Tá? Aí eu estava fazendo queijinho assado e botando mel em cima. Pô, não é mel cru, é mel saudável. Entende como é que funciona a cabeça da pessoa que tem compulsão? Ela começa a tentar justificar o consumo daquela questão. Quando eu me dei por si, eu disse, cara, eu não posso ter mel dentro de casa. Isso é um problema. Tá? Então, ao invés de eu tentar lutar contra essa natureza, eu posso tentar lutar. Né? Eu acho até que eu devo lutar. Mas para mim é muito mais fácil eu não pensar sobre o assunto e eu simplesmente restringir. Então, não tem mel na minha casa. Eu evito comer o doce. Porque na hora que eu evito comer o doce, eu não tenho gatilho para a compulsão. Certo? Então esse ponto é muito importante. Tá? Tem que ser levado em consideração. Mas para você escolher a melhor estratégia para você, número 1, você vai analisar a adequação biológica. Número 2, você vai olhar a sua compulsão e o seu comportamento. Henrique, então quer dizer que você nunca come doce? Calma. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Então eu vou dar um exemplo de agora. Tá certo? O exemplo de agora. Domingo agora, né, a gente vai ter a ceia de Natal, do dia 24 para o dia 25, mas ainda estou sem saber onde é que eu vou passar o Natal, para você ter uma ideia. Mas no domingo agora, de manhã, a gente vai ter um almoço com os amigos e a gente vai fazer uma lasanha especial, etc e tal. E uma dos amigos que vai para lá vai levar uma sobremesa, certo? Então, como é que funciona a cabeça da pessoa que já está preparada para essa ocasião? Eu vou confraternizar com o pessoal, tá certo? É claro que vai depender da sobremesa que ela levar. Se for uma sobremesa que não vale muito a pena, eu nem como. Mas vamos imaginar que seja uma sobremesa que vale a pena, uma sobremesa gostosa, feita com ingredientes de qualidade, né? Então o que é que vai acontecer? Eu vou comer, mas eu já estou preparando a minha mente daqui até domingo para que eu possa comer e não tenha um gatilho desencadeado. Ou seja, para que eu possa comer com parcimônia, para que eu possa controlar. Tá? Então eu como doce, só que tem que valer a pena. Tem que valer a pena na composição, tem que valer a pena no sabor, tem que valer a pena na ocasião, né? Eu não vou comer um croissant ou um macaron, por exemplo, que é doce, aqui em Fortaleza, feito na padaria da esquina. Eu vou comer um macaron quando eu estiver com a minha namorada lá em Paris. Entenderam a diferença? Eu não vou comprar um sorvete que bom, que o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo ingrediente é gordura vegetal hidrogenada. Eu não vou comprar esse sorvete para consumir. Eu vou comprar um Häagen-Dazs. Né? Ah, Henrique, mas nesse caso aí do sorvete, o Häagen-Dazs é muito mais caro. Mais um motivo para eu só comprar quando eu realmente for usar e for usar de forma consciente. Certo? Então, essa questão da compulsão e do comportamento tem que ficar claro também. Segundo, você tem que pensar nos efeitos de longo prazo para a saúde. Certo? Você não pode pensar numa dieta a curto prazo, pessoal. Muitas pessoas caem nesse erro e acabam vacilando feio, né? Ou seja, faz uma dieta restritiva, que tem que haver restrição, a gente sabe que tem que haver, a gente já conversou sobre isso, mas faz uma dieta com restrição, só que essa dieta está restringindo alimentos saudáveis e a pessoa está comendo porcaria. E aí o que é que acontece? A longo prazo, a médio e longo prazo, a pessoa ou não sustenta a dieta, ou a pessoa acaba adoecendo. Ou ela para a dieta, ou ela acaba adoecendo. Então, se você for escolher uma estratégia alimentar, escolha uma estratégia alimentar que te proporcione mais saúde e não menos. Lembra, nós vivemos uma sociedade voltada para o prazer. E não é no prazer que se cresce. A gente cresce quando a gente está controlando as coisas, controlando o impulso. A gente cresce quando a gente está nadando contra a maré. Não é a favor da maré que se cresce, tá? Então isso tem que ficar bem claro para que todo mundo possa escolher a melhor opção, tá? Então, efeitos de longo prazo na saúde devem ser levados em consideração também, tá certo? E, como eu falei para vocês, nós somos onívoros de viés carnívoro, então a adequação biológica tem que estar na cabeça. Ok, dito tudo isso, o que é que o Henrique acha que é a melhor estratégia para você não só perder peso, mas para você ficar bem, se alimentar bem por toda a vida? Anota aí. O Henrique
durante todos os estudos, da adequação biológica, a questão da compulsão e essa coisa toda, dieta cetogênica ou dieta low carb, tá? Dieta cetogênica ou dieta low carb são, a meu ver, as melhores dietas para que você possa emagrecer, possa manter a dieta a longo prazo, uma dieta que você não precisa parar de fazer, não é aquela dieta que é tão ruim que você tem que parar de fazer, porque senão você vai ter um piripaque. Vai favorecer a questão da sua compulsão, vai favorecer a questão da adequação biológica, vai favorecer a questão de ser onívoro de viés carnívoro, tá? Então, dieta low carb e dieta cetogênica são as minhas escolhas para que você possa manter-se bem e possa atingir o peso que você quer, tá? Então, diante de tudo isso, resumindo, né? Não há emagrecimento sem restrição. Ou você vai restringir a hora e o tempo que você come, ou você vai restringir um macronutriente energético, ou você vai restringir as calorias. Uma dessas três coisas você vai restringir. O pessoal está perguntando, vou responder algumas perguntas aqui agora. A Glaucia perguntou o seguinte: e a dieta carnívora? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dieta cetogênica e dieta low carb, ela pode ser carnívora, tá? Vamos entender uma coisa importante? Dieta cetogênica, ela engloba, dieta low carb engloba tudo, tá? Dentro da dieta low carb, eu tenho cetogênica. E dentro da dieta cetogênica, eu posso ter uma carnívora, tá certo? Então, isso é importante de ser entendido, tá? Vou ver aqui as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma... Vamos fazer pergunta aí, pessoal. Se vocês quiserem ter alguma dúvida, eu vou ver se tem alguma pergunta interessante aqui que vocês já lançaram para mim. Gilmara querendo saber o nome do sorvete. Häagen-Dazs, Gilmara. Pois é, ó, a Ana Júlia tá dando uma chave aqui interessante. Ana Júlia Gavião. Muito obrigado, Ana. O perigo do pensamento perdido por 100, perdido por 1000. Quando sei que vou comer doces amanhã, hoje eu já começo a vacilar, entendeu? Que é uma questão de mentalidade, né? Então isso é muito importante, pessoal. Você não tem noção de como a mentalidade é a parte mais importante do processo. Aí a Gilmara fez a seguinte pergunta: e quando não podemos escolher, não tem casa? No meu caso, sempre tem a minha, porque não moro sozinha. O que fazer? Duas opções. Ou você se muda, pode parecer drástico, mas infelizmente é uma solução, tá? Ou você conversa com as pessoas em casa para lhe ajudar. Pensa comigo, vou explicar para você a situação. Imagine que você é alcoólatra. Não, pior. Imagine que você é viciado em cocaína. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão usar cocaína na sua frente? Se você é alcoólatra, as pessoas que estão no convívio da sua casa vão ficar tomando cerveja e oferecendo cerveja para você? Aí é que tá. A gente encara o açúcar, o doce, objetos de compulsão alimentar, como se fossem coisas triviais, como se fosse fraqueza da nossa parte. Gente, esses ultraprocessados foram feitos para viciar a gente. Eles não foram feitos para deixar a gente bem, certo? Para deixar a gente com controle. Eles foram feitos para tirar o nosso controle, tá? Então tem que ficar muito claro isso aí. Cília falando que tem compulsão por frutas, Ana Júlia falando que tem problema com chocolate 85, né? Alimentos, gatilhos de descontrole. Exatamente, Flávia. É isso aí. O que mais de perguntas, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem. Flávia perguntando: em relação ao trigo, decidir restringir, há algum risco para a saúde? Há o risco de você voltar, tá? Trigo, qualquer semente, tá certo? Qualquer semente. Deixa eu pegar aqui. Quem foi? Foi a Flávia. Flávia, qualquer semente não só pode, como deve ser evitada, tá certo? Não existe nenhum nutriente que esteja dentro de uma semente que não possa ser obtido em outro lugar. Então qualquer semente deve ser evitada. Por que que deve ser evitada? Porque as sementes são os órgãos mais bem protegidos das plantas. É onde estão os bebês das plantas. Então as plantas não querem que você coma as sementes dela. Então vai estar lotado de antinutrientes, certo? Então não compensa você comer semente, não compensa pela carga de antinutrientes que você vai receber. Cília perguntando: diabético tipo 2 pode fazer dieta carnívora? Pode, tá? Pode. Ana Carolina, poderia explicar um pouquinho sobre no que consiste a dieta cetogênica? Dieta cetogênica, ela consiste em você diminuir
a quantidade de carboidratos ingerido para menos de 50 gramas por dia. Falando de forma bem simples, tá? Menos de 50 gramas por dia. Ana Júlia dizendo, estou a amamentar. Tudo que dizem para eu comer, que aumenta a produção de leite, são cereais. Não consigo acreditar. Nem precisa acreditar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Nada a ver. Nada. Não existe nenhuma argumentação válida para dizer que você vai produzir mais leite porque você está comendo arroz, feijão e trigo. Não faz nenhum sentido. Juntando isso com o fato de não estar conseguindo voltar ao meu antigo peso, 2 meses pós-parto. Tenha paciência, tá? Que vai dar certo. A Erla, chocotones são o meu problema nessa época do ano. Mesmo sem açúcar e lactose, o carbo tá lá com a gota para me lascar. Pois é. Então não compre. Feijão também deve ser evitado, como eu falei, todas as sementes, tá certo? Alta proteína de uma dieta cetogênica tem risco de ser inflamatória? Não. Principalmente se for proteínas de origem animal. Aí é que não tem risco mesmo. Carne não é inflamatória. Eu quero saber sobre dermatite na pele. Tem a ver com leite? Gilmara, consulte um dermatologista, tá certo? Mas a melhor forma que tem de você saber se tem a ver com leite, você faz o seguinte, você deixa de comer laticínios. Tira os laticínios e vê se a dermatite desaparece. Se desaparecer, aí você volta a comer laticínios. Se a dermatite aparecer de novo, você já sabe que é o leite. Pessoal, esse tipo de experiência, tirar um alimento e botar, é básico dentro da análise alimentar de qualquer pessoa. Tá? Eu faço muito isso no meu consultório, mas você pode fazer isso em casa. Ouvi de uma Nutri que a dieta carnívora provoca o aumento de substâncias tipo NH2S, que isso detona o intestino. É verdade? Saberia explicar melhor? Eu não sei nem o que é essa substância tipo NH2S. Se tiver alguém que saiba, puder me explicar o que é isso aí. Mas já posso lhe dizer que isso aí é falso, porque tem várias pessoas em dieta carnívora que estão ótimas e com o intestino funcionando bem. Tá? Então, o que acontece, pessoal, é que hoje a ciência da nutrição ela encontrou um culpado para todos os problemas. O culpado chama-se carne vermelha. Só que eu não consigo associar a carne vermelha com os problemas. É tipo assim, eu encontrei o culpado, mas agora eu tenho que encontrar a arma do crime, tenho que encontrar como foi que ele matou, como foi que ele fez o crime, eu tenho que encontrar tudo. E aí eu fico procurando a arma do crime para culpar a carne. Ah, então é o Neus 5GC. Não encaixa. Ah, então são as aminas heterocíclicas. Não encaixa. Ah, é porque a carne é assim, a carne é assim. Você está entendendo? Então eu encontrei o culpado, o bode expiatório, e agora eu tenho que encontrar como é que eu faço para confirmar que ele é culpado. Né? É para ser o contrário. Tá entendendo? A gente não procura primeiro o culpado para depois... O detetive não vai procurar o culpado. Ele vai analisar a cena do crime para encontrar a arma do crime, para encontrar essas coisas todas. Né? Para daí vir a questão do culpado. Então essa é uma questão que está muito em voga hoje em dia. Rafael perguntando, como fica a questão da PE na cetogênica? Pois acaba tendo superávit calórico normalmente. Pelo contrário, Rafael, não acaba tendo superávit calórico se a dieta cetogênica for bem feita. Tá? Superávit calórico em dieta cetogênica significa que você vai estar ingerindo muita gordura. É muito pouco provável que você ingira muita gordura se você estiver comendo comida de verdade. Tá? É muito pouco provável. Tá certo? Mari Melo, emagrecimento só se dá com déficit calórico? Mari, a princípio sim, tá certo? A princípio sim. A gente está pesquisando outras estratégias que talvez num superávit calórico dê para a pessoa perder peso, mas é ainda muito controverso isso aí, tá? Qual o valor bom para vitamina D? Depende, Gilmar. Normalmente eu gosto acima de 50, acima de 60 é o ideal. Corpo conscientemente. Verdade que o ovo, para quem tem problemas intestinais, não é bem digerido e pela veia porta vai para o fígado, podendo causar esteatose hepática no futuro? Não, mentira completa. Henrique, qual é a diferença entre dieta low carb e cetogênica? Eu já falei, né? Low carb abaixo de 130 gramas de carboidrato, dieta cetogênica abaixo de 50 gramas de carboidrato. Essa é a definição de estudos, tá, pessoal? Ó, o Roger falando aqui, atestando o que eu falei. Estou muito bem na carnívora depois de 3 meses. Meu intestino super regulado. Show de bola, Roger. Parabéns. Então, pessoal, show de bola. Obrigado pelas perguntas, tá certo? Esse era o meu recado, tá? Não existe emagrecimento sem restrição,
tá certo? O importante é que você esteja em paz com a restrição que você vai escolher. Ok? Um Feliz Natal para todos, espero que vocês todos tenham um final de ano absolutamente maravilhoso. Eu espero que o ano de 2022 tenha sido para vocês, como foi para mim, um ano absurdamente maravilhoso e que o ano de 2023 supere as suas expectativas mais incríveis. E eu quero realmente que vocês tenham um excelente ano, tá? Um forte abraço, fui!